Estamos de volta. Bom, vamos falar um pouco mais agora sobre a CIA Lúdica e sobre o projeto. Vocês já falaram um pouco, né, que a CIA existe há 25 anos, como começou um pouquinho, mas falem mais sobre a proposta da CIA inicialmente e agora, como foi se transformando e como surgiu esse projeto atual de vocês. Esse projeto, a Utopia na Era da Incerteza, ele está sendo mais ou menos gestado há 3 anos. Ou seja, há 3 anos que a gente vem pesquisando sobre ele, estudando, discutindo, debatendo. Agora, pela natureza do projeto, é um tipo de projeto que não tem como você produzir, a não ser que você tenha recursos muito claros para isso. Então, ele foi focado, já veio sendo desenvolvido, focado na questão do fomento ao teatro, do fomento ao teatro, que é o prêmio com o qual ele foi contemplado. Foi contemplado pela 32ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Que é um prêmio que permite você desenvolver projetos dessa dimensão, né? Ou seja, é um projeto de 1 ano, onde durante 6 meses ele foi preparativo, e agora a gente fica preparativo e a montagem, e agora a gente fica em cartaz por mais 6 meses, fazendo 84 apresentações. Gratuitas. Né? Então, ou seja, o que aconteceu nesses primeiros 6 meses foi um profundo estudo, onde se iniciou com algumas oficinas consistentes, que o projeto já previa para convidar para atores, ou seja, pessoas que já eram profissionais do teatro, para, independente dele participar ou não depois da montagem, ele tivesse um proveito bem substancioso sobre aqueles temas que as oficinas ofereciam. Quer dizer, então, isso era já uma parte do projeto. Independente daquilo que seria feito depois. Ocorre que das pessoas que participaram das oficinas, 2 atrizes já eram da companhia e outras 8 atrizes e atores foram convidados para continuar, para aí sim desenvolver a segunda fase do projeto, que era a construção da Utopia na Era da Incerteza, que era uma instalação cenográfica onde dentro ocorreriam 4 atividades sequenciais, independentes, mas que também tinham interligação entre elas. Então, eu falo por aí, a Márcia... As atividades, elas contemplam artes visuais, artes cênicas e artes sonoras. Então, é uma grande obra que a instalação foi elaborada pelo Kleber Montanheiro, que é um cenógrafo, né, de São Paulo, e dentro dessa instalação, que a gente chama de instalação cenográfica, existem outras obras. Dentro da obra grande existem outras obras, como, por exemplo, tem uma obra audiovisual do grupo que chama Clássicos de Calçada. Então, é uma obra dentro dessa obra. Aí tem também live, trabalho de composição sonora, tanto da instalação, o espectador, a espectadora passa pela instalação e vão acontecendo experiências ali. Uma das experiências é a composição sonora, desde a instalação até o espetáculo e após o espetáculo, é ao vivo. Essa é ao vivo. E aí tem outras obras que são pequenas instalações. Por exemplo, tem instalação de uns livros que tem toda uma iluminação apropriada. Aí tem a gente nomeou para cada processo dessas obras zonas. Então, tem a zona externa, né, que corresponde a uma experiência distópica, com elementos distópicos do mundo e da cidade de São Paulo, né. Aí depois passa por uma outra zona que chama zona utópica, que é uma espécie de chill out,
que é um lugar meio de relaxamento, que também tem aí já não tem mais o processo audiovisual, aí são interações, são obras relacionais, inspiradas um pouco na Lygia Clark, essas obras sensoriais, no trabalho da Lygia, e a gente recompôs lá, fez outra, onde tem cheiros, onde a pessoa passa pelas, os sentidos, cheiro, o olfativo, visual, de tato também. Então, é bem interessante. Mas dentro dessas duas zonas iniciais, também tem os atores que fazem as performances, atrizes e atores que fazem as performances, que complementam todo esse trabalho, né? Isso, tem as atrizes, os atores, o tempo todo, a Alessandra Reis, a Tatiane Weiss, né? Nessa primeira parte. Tem a Samara Chedid, tem o Luiz Manarelli, tem o Pablo Andrés, tem a Silvia Grazi, né? São as pessoas que estão a Jaque Lima também, Jaqueline já Lima. Já estão participando como performances nessas duas áreas que ela já citou, a zona externa e zona interna. Isso. Né? E são... Zona intermediária, que chama. Né? Então, tem essa interatividade além das obras, então tem a obra das artistas e dos artistas performers, que também estão dentro dessas áreas. E aí a pessoa vai passando, o espectador vai passando, a espectadora, por essas áreas, experienciando vivências muito diferentes, né? E até chegar numa área de transição, que tem muitos objetos relacionais também, e aí, num determinado momento, vai abrir para o espetáculo. É uma outra área da instalação. Aí tem um espetáculo dentro do projeto. Dentro do que projeto. Chama Utopia numa Noite de Inverno. Utopia em uma Noite de Inverno, que é da dramaturgia do Paulo, e aí entram todas atrizes e atores, né, como os que a gente já falou aqui, as atrizes, os atores, mas eu acho que é interessante falar, né, aí tem o Afonso Braga, tem o William Gama, o Zu Aguiar, que mais que a gente vai organizando rapidamente, assim? Falamos as meninas todas, né? E o Luiz, né? Já falamos, eu acho que é isso. São 10, 5 atrizes e 5 atores. Então, aí o espetáculo acontece aí e fala um pouco da utopia e distopia na cidade de São Paulo. Na verdade, é um grupo de cidadãos sem teto que vivem em uma marquise e aí numa determinada noite eles recebem de benfeitores, né, entre aspas, assim, uma sopa mágica e aí eles adormecem e são levados para um mundo utópico. Esse mundo ideal é um mundo onde tudo acontece de bom na vida dessas pessoas. E aí é só vendo mesmo, né? Tem os conflitos e as coisas todas, aí é só vendo. Mas, assim, a dica é que foram benfeitores, né? Então, do sistema que levaram essas pessoas para lá. E aí é só vendo a peça mesmo, senão a gente vai contar aqui. Por isso, inclusive, a gente chama a primeira zona de experiência sensorial distópica, o segundo momento de experiência sensorial utópica. Depois a gente chama do espetáculo, a Utopia numa Noite de Inverno, que a gente poderia dizer que já seria uma visão do desenvolvimento do raciocínio crítico sobre o tema. Ou seja, ao mesmo tempo que existe uma forma de atuação que pode ser misturada entre Stanislavski e, em determinado momento, e Brecht. Teatro épico. Com a representação. Com a representação. Né? Esses dois recursos são usados para aflorar essa questão do raciocínio crítico sobre o tema. Que é baseado também, o tema mesmo central, a utopia na era da incerteza, é um capítulo do livro Tempos Líquidos, de Zygmunt Bauman.
Exatamente. Todo o estudo do projeto foi feito em cima da obra do Zygmunt Bauman. Que fala da utopia e distopia no mundo contemporâneo, um mundo de as pessoas que a utopia está sendo muito diluída, o mundo está perdendo um pouco essa visão utópica e dando lugar a distopias, né? Até porque tem muitas sagas que você vê na TV, em séries, que ressaltam esse mundo distópico, Black Mirror, Ensaio para uma... sobre a cegueira. Tem várias obras, assim, e os jovens são muito atraídos por essas obras distópicas, porque já vem num mundo que é líquido, né? Ele fala muito do mundo líquido, que nada é feito para durar. E essa questão virtual também... Inclusive as relações. As relações. E aí, no projeto, a gente exatamente está colocando essa questão inversa, ou seja, da permanência. Então, por exemplo, quando a gente propõe, como a gente atende a grupo de estudantes também, a gente propõe que eles não levem celulares para eles vivenciarem aquilo tudo no presente, naquela hora, né? E isso tem funcionado, tem acontecido, e os jovens, os estudantes que têm ido, têm adorado essa proposta, porque eles ficam 2 horas... vivenciando. Participando ali sem internet, sem telefone, sem nada, mas focado naquilo que está sendo proposto, e são coisas muito interessantes, né, que rolam. Inclusive, seria legal vocês falarem, Tatiana e Alessandra, do espetáculo, o final da experiência suas em cena mesmo. Sim, né? E o final é bem interessante, porque eles são convidados a participar, que a gente chama de ágora contemporânea, né? Isso. Que eles podem expressar ou que eles entenderam, ou dizer qualquer outra coisa, e saem coisas muito interessantes, assim, eles desenham coisas muito legais, colocam frases, alguns até recitam poesias, é uma troca bem bacana. Inclusive, Ale, você me contou, estava contando de uma experiência que você teve com uma pessoa do público outro dia. Conta aí, que então, é muito legal, eu tenho a oportunidade de receber o público. Eu sou uma das atrizes que recebe o público nesse início, antes do espetáculo. E aí, eu tenho essa relação direta com o público, e ontem foi uma senhora assistir, e a gente conseguiu estabelecer uma troca muito interessante, assim, que tem algumas partes no cenário que tem algumas bolas e tal, com iluminação, e aí ela ficou muito encantada com o cenário em si e com essa coisa de brincar com as bolas, tipo, proporcionar para ela essa coisa de brincar, de dançar, e que o público também pode experimentar essas coisas, assim, foi algo muito interessante. E em relação ao espetáculo, essa coisa da utopia e distopia, acho que a gente está num lugar que é muito isso, né? Porque São Paulo é o tempo todo utópico e distópico, e essa coisa do sem-teto, acho que é muito do cotidiano real, assim, que a gente vive em São Paulo. E os adolescentes, quando termina o espetáculo, você vê que as frases que eles deixam, e muitas vezes o que eles falam, até coisas do próprio espetáculo, essa coisa de somos todos iguais, podemos lutar realmente para ter um mundo ideal, que a gente não sabe o que seria, mas porque para cada um o mundo ideal é diferente, assim, é essa utopia, onde está essa utopia e como construí-la, acho que fica muito nesse lugar, porque a distopia acho que a gente vivencia muito a todo momento, mas a utopia, como construir essa utopia que é de cada um, porque o que é utópico para mim também não pode ser para o outro, ou talvez a utopia do outro é diferente da minha, assim. E aí acho que o espetáculo está nesse lugar de propiciar para essas pessoas também pensar e vivenciar por um momento essa utopia, e essa coisa de poder se entregar mesmo no final, de poder falar, de poder desenhar, de ir para um espaço para assistir um espetáculo, e quando você chega lá você pode fazer parte desse espetáculo de alguma forma, e deixar também a sua contribuição, poder pensar e dizer naquele momento, ou conversar, porque muitas vezes vai assistir um espetáculo e aí você vai embora e às vezes fica para você, né, então acho que essa parte também do compartilhar, do trocar ali, enquanto escola dos estudantes, que às vezes é a mesma turma, ter essa liberdade de tocar os instrumentos que estão lá para eles tocarem, e aí alguns fazem som, de poder dançar junto no espaço que não é a escola, de brincar um com o outro mesmo, essa relação que se amplia ali também.
que tem essa possibilidade de criar outra relação, que não é só o sair da escola e ir assistir o espetáculo, que muitas vezes o sair da escola já é maravilhoso para eles. E teve uma experiência também na semana passada, que acho que eles eram um pouco mais novos, né, e a gente perde essa questão de olhar no olho, né, de ser visto e ver, e a gente tem essa proposta, né, principalmente no início, que a gente canta e vai olhando e vai dizendo, e eles se sentiam muito... ele tá olhando para mim, ele não para de olhar para mim. Então, essa coisa é nova para eles, mas é interessante, né? Você mostrar, dá para olhar, né, para o outro, dá para... Então, acho que tem sido uma experiência bem rica a gente poder trazer isso para pessoas que, de repente, nunca tiveram essa oportunidade. E é interessante falar, porque a questão que a Tati levantou, porque o espetáculo, ele só comporta 50 pessoas no processo. Só 50. Então, e não tem um formato de teatro. Na instalação cenográfica, que é onde acontece o espetáculo em si, são almofadas no chão. É um lugar bem confortável. E ele já vem de um ambiente confortável, que é lá onde a Alessandra os recebe, tudo. Depois de ter vivenciado o primeiro momento, que é uma relação distópica, ele vai para a utopia sensorial, né? Uma coisa agradável, do bem-estar. E essa ideia de permanência que a gente está buscando, né? Assim, ou seja, mudou do vídeo para o áudio, mas ali no segundo momento, como é que é isso ficar aqui? Ou seja, não é uma antessala do espetáculo, entendeu? É permanecer. A gente até está trabalhando nisso. São 20 minutos. Isso foi proposto no projeto. Essas pessoas vão ficar em cada um desses lugares um determinado momento, até chegar no momento final, que é a Ágora, que a Tatiana já comentou, que é um espaço real do público se manifestar. E o que a gente tem achado muito interessante, que tem rolado. O público tem dado a sua contribuição, tem participado, tem ficado à vontade para participar. E essa é uma experiência que a gente imaginava, mas só começou a sentir mesmo depois que o projeto começou a acontecer. E eu converso muito, a gente tem conversado muito, olha, são outras experiências que a gente vai buscar, não tem nada pronto, mas aquilo que a gente vai conquistando, a gente vai deixando, porque essa permanência é muito importante. A permanência no primeiro momento, no segundo, no terceiro e também no fechamento do projeto. Chama-se permanência, ou seja, para mim essa ideia de permanência é o contrário de líquido, de escorregar, de ir embora. De vivenciar o presente, porque as questões, por exemplo, as pessoas fazem muito selfie hoje, né? Selfie, vai lá, viaja, vamos fazer uma selfie. E isso impede de apreciar aquela experiência estética, que é importante. Então, tá presente para vivenciar essa experiência estética, porque senão você fica no futuro, e quando você vai ver sua foto, já foi, e você não estava lá, você estava mais preocupado de registrar aquilo para um futuro que você nem vai vivenciar, que só vai mostrar para alguém, ou por uma questão de status, ou de, te vi lá, tal, não sei o quê, tirei não sei com quem, e você não vivenciou o momento. Então, essa é a intenção. Inclusive, tem uma coisa que eu coloco aqui para a gente pensar, que é o seguinte, essa coisa do celular, que para mim é uma coisa de ver, né, te permite ser ao mesmo tempo. É essa que é a questão que se levanta, né? Enquanto você está fazendo selfie, você está sendo, ou você só está registrando uma coisa que você não está sendo? Só uma imagem. Eu acho que, por exemplo, são questões como essa que a peça também estimula ao propor que eles estejam inteiros ali, sim, mergulhados, tanto que chama uma imersão artística híbrida, né? Ao propor que eles estejam dessa forma, eu acho que eles entram em contato com essas experiências todas e com eles mesmos, né? De não consumidor, né? Porque o consumir é o descartável, né? Tudo que a gente consome é descartável. E consumir arte, como consumir arte, né? Você tem que vivenciar, apreciar, para uma coisa mais interna, né? Senão fica a questão do consumo. Então, isso também é abordado no espetáculo. Tem uma questão interessante sobre isso, de como tudo é descartável, né? A partir de um pensamento consumista.